Sampaio Correia, 11, Maranhão Atlético, 27. Isso mesmo, são os números de jogadores de cada um até aqui nesse mercado agitado da bola. E o Motoclube começa a fazer o seu movimento. O Imperatriz, como é que está? Vamos saber também tudo isso nessa edição do Mercado da Bola, do conteúdo do Laércio Costa Narrador, que está começando. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Prazer, que prazer estar contigo, minha galerinha. Estamos chegando com mais um conteúdo da manhã desta terça-feira, dia 18 de novembro. E aí, meu amigo, você que passa aqui, que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixa o joinha para nós aqui. Temos uma meta de 50 joinhas hoje. Que tal você nos ajudar aí no seu joinha? Aliás, mais do que isso, dê seu joinha. Todos aqueles que passarem por aqui, mande seu joinha para nós, para o YouTube entender que você está gostando dos conteúdos e que possa também trazer mais pessoas para nós, tá bom? É esse o nosso objetivo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Tá valendo, minha galerinha? Então, muito obrigado aí, valeu. Não deixe de se inscrever e deixar o seu joinha para nós, para fortalecer aqui no canal. Faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. E seguinte, mantenha essa página no ar, é importante para nós, tá? Vamos bater esse papo. Tem o nosso telefone aqui, 81769031, que você pode mandar sua conexão para a gente, para passar já na tela aqui o nosso telefone, para você mandar o seu recadinho, a sua mensagem de áudio aqui, para participar também, desde que você também esteja inscrito aqui no nosso canal. Tá valendo? Valeu! Mercado da bola muito agitado, galera, muito agitado mesmo, com o Sampaio Correia anunciando o seu 11º nome. O último foi o Clebson. Clebson, o último nome do Sampaio Correia. O Clebson é zagueiro, já atuou pelo Flamengo, lá do Piauí. E nessa onda de reforços, hoje capitaneado aí pelo capitão mesmo, né? Ex-Sampaio Correia, quase 300 jogos aí com a camisa do Sampaio. O Rodrigo Ramos, mais de 300 jogos, né, Rodrigo? Com a camisa do Sampaio Correia. Então, Rodrigo Ramos está no comando dessas contratações. O Sampaio Correia vem apresentando nomes diferentes, principalmente porque muitos torcedores já vem com a mesmice, já vem com os mesmos jogadores. Então, o Sampaio está trazendo muitos nomes, muitos jogadores diferentes dessas contratações, se não me engano, 5 ou 6 contratações, 5 contratações que o Sampaio anunciou, né? Então, são nomes já bem diferentes daqueles que a gente estava acostumado a ver. Não, está de volta, falando de tal. Então, são nomes diferentes. Claro que alguns bons jogadores, se pudessem voltar ao Sampaio Correia, seriam muito bem-vindos, tenho certeza disso, porque a confiança do torcedor está exatamente em cima daquilo que ele conhece. Quando ele não conhece, ele dá um passo para trás e fica seguro, né? Ele fica na expectativa, fica desconfiado. Mas em esses jogadores sendo bem aproveitados, aprovados, aí o torcedor já passa a ver de uma forma completamente diferente. Então o Sampaio chegou ao seu 11º jogador, 11º nome que o Sampaio Correia anunciou, e ele é o Clebson, né? Clebson, jogador que foi anunciado então pelo Sampaio Correia nas últimas horas. A Bolívia querida, que ainda está no mercado para ter muito mais jogadores, outros jogadores serão contratados pelo time do Sampaio. O Sampaio não desacelerou no mercado da bola, né? O Sampaio está aqui ainda, e muito, porque até aqui só chegou a 11 nomes. Então é preciso que o Sampaio Correia tenha pelo menos um elenco de 25 jogadores. O professor já disse que quer 22 jogadores linha mais 4, então 26 jogadores.
é o que quer trabalhar o Luciano Quadros no Sampaio Corrêa nessa temporada. Então, quem é aqui? O Clebson. O zagueiro Clebson, de 26 anos, chega para defender o Sampaio Corrêa na temporada 2026. O jogador acumula passagens pelas seguintes equipes: Flamengo do Piauí, Anapolina de Goiás, Barcelona da Bahia, entre outras equipes. Então, o Clebson, ele passou. Então, esse é o mais novo reforço do Sampaio Corrêa, Clebson, que chega então na Bolívia querida com a missão de ser um esteio ali daquele sistema de defesa. Não sei se o Fábio Aguiar vai voltar, talvez não, né? O Sampaio Corrêa tem anunciado nomes diferentes, são jogadores, como eu disse, que a gente precisa esperar, aguardar um pouquinho para a gente poder também fazer o nosso movimento, para fazer uma análise bem mais apurada desse jogador. Mas, Laércio, como foi a temporada desse jogador? Bom, a temporada do Clebson, se eu for mostrar a temporada do Clebson nesse momento, eu diria que é regular. Ele teve, quantas competições ele disputou? Ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Deixa eu ver por quem ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo Flamengo do Piauí. Disputando também o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil também, pelo Flamengo do Piauí. Campeonato Baiano, ele esteve no Barcelona de Ilhéus. Teve a Copa do Brasil, foi pelo Anapolina, né? Então, pelo Flamengo. O Campeonato Baiano, o Campeonato Goiano, Copa do Nordeste, fase de classificação também, Campeonato Piauiense. Ele esteve então aqui disputando esses jogos. Então, como foi a minutagem aqui do Clebson? 1.897 minutos. 1.897 minutos. Zagueiro, é bom que a gente diga. Mas quantos jogos o Clebson? 23 jogos. 23 jogos. Na Série D, ele realizou 4 jogos. Foram 283 a minutagem dele, em 4 jogos realizados. Na Copa do Brasil, um jogo. Ele teve 79 minutos em campo. No Campeonato Baiano, foram 8 jogos, 720 minutos em campo. No Campeonato Goiano, a segunda divisão, ele atuou em 2 jogos, 180 minutos. Na Copa do Nordeste, classificação, um jogo, 90 minutos. No Campeonato Piauiense, foram 7 jogos, 645 minutos, né, que foi pelo Campeonato Piauiense, Série B, né, já disputou também a Série B do Piauiense, e total de 23 jogos, 1.897 minutos. É um jogador que eu diria que já tem sua rodagem, 26 anos de idade. Então é uma média boa para o jogador, ainda crescendo, mas já buscando a sua afirmação. Ele é natural de Conceição da Bahia, né? Conceição da Bahia. Então o jogador Clebson, 23 jogos na temporada. Esse é o atleta que o Sampaio Corrêa, o último atleta que ele, os últimos jogos dele, vamos dar uma olhadinha aqui. Flamengo do Piauí 3, Pico 0, Caiçara 0, Flamengo 0, ele atua pelo Flamengo. Comercial 0, Flamengo do Piauí 1, Teresina Esporte Clube 2, Flamengo 2 e Flamengo 0-0 com Teresina. Então, nesses últimos jogos dele, foram os últimos 5 jogos, ele teve 2 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. Times por onde ele passou, portanto, hoje está no Sampaio Corrêa, Flamengo, Anapolina, Barcelona de Ilhéus, Portuguesa, Trindade. Portuguesa ele teve em 2024, hein? No Trindade, no Oeste, na Ponte Preta em 2023, no Real Noroeste, na Ponte Preta ele teve no Sub-23, tá? Em 2023. Aí ele passou também pelo Real Noroeste em 2023. Teve também no Serranense, no Canaã, no Guarani de Minas Gerais, no Atlético Tubarão, no Sub-20, no Atlético Tubarão. Ele teve até de 2018 para 2019, né? Aí iniciou no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, no Sub-17 do Grêmio, lá em 2016, e esteve até 2017, depois fazendo sua trajetória aí no futebol. Então esse é o Clebson, que você continua vendo aí na sua telinha, e eu falando aqui para você a trajetória desse último reforço anunciado pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube,
a Bolívia querida. Portanto, aí o Clebson em Sampaio Corrêa já chega então a 11 nomes o Sampaio tem então. Além do Clebson, Isaldo Braz, que é lateral, Peu lateral, né? O Sampaio tem Nicolas Senna meia, Stone atacante, Felipe Cauã zagueiro, Alessio Gabriel volante, Dimas lateral, Cavi volante, né? Cavi volante e Eric Carral atacante. Então esses são os jogadores do Sampaio Corrêa, essa trinca aí, ó, e mais o técnico. Eric Carral, Stone e Adriano, isso é um ataque. Eric Carral, Stone e Adriano, isso é uma linha de ataque. E aí o técnico Luciano Quadros, o nosso executivo de futebol, nosso cracaço, capita Rodrigo Ramos. Então, foram os nomes que o Sampaio Corrêa anunciou até aqui nessa temporada, tá? Então, Clebson, zagueiro, Isaldo Braz, lateral, Peu, lateral, Nicolas Senna, meia, Stone, atacante, e aí depois ele... sim, esses aqui, né? E os da casa, Felipe Cauã, zagueiro, Alessio Gabriel, volante, Dimas, lateral, Cavi, volante, Eric Carral, atacante e Adriano, atacante. Sampaio Corrêa, Bolívia querida, tá no mercado, e o mercado continua agitado para o Sampaio Corrêa, o time tricolor de São Pantaleão. A gente fica então nessa expectativa de outros anúncios aí ainda no decorrer do dia ou dos próximos dias, das próximas horas aqui para a Bolívia querida. Maranhão Atlético Clube chega ao seu 27º jogador, isso mesmo, 27º jogador. Ele trouxe agora o Lucas, né? Lucas Santos, lateral esquerdo. Ele pode jogar nas duas, segundo as informações. Então, o jogador do Maranhão, Atlético Maranhão, chega a 27, gente. 27 jogadores na temporada, time atleticano. E aí, quando o Maranhão anunciou mais um lateral, eu acho que ele se aproxima aí do número que eu acho o número ideal, que o treinador precisa, espera, né? Então, acredito que o Maranhão Atlético Clube deve anunciar esse jogador. Esse jogador. O Maranhão Atlético Clube deve estar chegando aos finalmente, né? Estou buscando aqui o Maranhão, por isso que a mente tá boa. Então, o time atleticano, vamos lá, para a gente falar do Maranhão Atlético Clube, trazer também o Maranhão aqui para você. Está aqui o Machão da Ilha, chegou. Então, o Maranhão. O que é que o Maranhão apresenta nesse momento, torcida? Meu amigo Francisco, lá de Tutóia, que quer saber tudo do esporte maranhense, é torcedor do Sampaio Corrêa, mas os grandes torcedores do Maranhão, do meu querido amigo doutor Joãozinho, grande advogado, grande abraço, torcedor do Macão, doutor Carlos Mendes. Olha, o Maranhão chega a 27 nomes. Então, o Lucas foi o último nome que o Maranhão Atlético anunciou e está aqui o Lucas mais cheinho aqui na sua tela para você acompanhar com a gente. Então, o Maranhão chega a esse número total de jogadores, podendo chegar até a 30 nomes. Eu não sei se o Marcinho vai querer tudo isso, mas se for reforço, é lógico que ele vai querer. Então, o Maranhão chega com esse último anúncio, a contratação do lateral esquerdo Lucas Santos para a temporada 2026, com passagens por Fluminense do Piauí, Santos do Pará. Lucas chega ao Maranhão para reforço ou para reforçar o elenco quadricolor. Seja bem-vindo, Lucas. Então, Lucas vem aí com a passagem por essas equipes. Flamengo do Piauí, Santos do Pará, vem aí com os seus... O lateral chega com toda a sua emoção, chega confiante, 28 anos de idade para o Lucas. E os demais jogadores, Jean, né, o jogador do Maranhão Atlético, Jean, Vitão, Cauê, Kevin, Franklin, Jorge, Breno Alain, Vagalume, Pedro Lucas, Railson, Caio Vitor, Pedro Henrique, Rafael, Radija, né? Maranhão, Atlético Clube do Mercado, chamando aí todos os seus atletas. Radija, Clecinho, Júlio Nascimento, Fernando, Almeida, zagueiro, Vander, Patrick Carvalho, Will, atacante Will, estava lá no ABC não, no Asa de Arapiraca. Lucas Santos, lateral, Joelson Ferreira, Nadson, William Maranhão, Lucas Gomes e Negueba. Então esses são os craques contratados aí pelo Maranhão Atlético Clube, né? O Maranhão
que não disse se já encerrou, chega a 27 nomes, pode ser que Marcinho queira 30 nomes, que seria o ideal, principalmente para quem vai disputar um campeonato brasileiro da Série C, onde o sarrafo aumentou muito mais ainda para o Maranhão. Então, o Maranhão está cauteloso no mercado, tentando trazer jogadores, e se você me disser, o Maranhão está acertando, eu digo que está. Esses jogadores do Maranhão são jogadores que a gente já viu de alguma forma, e é preciso que os outros também façam um movimento de que o entendimento seja, nós precisamos ter jogadores que venham acontecer, ou seja, dar conta do recado, né, para a sua torcida, e mais do que isso, principalmente o Moto, para o campeonato, já que o Moto luta, pena, ainda continua aí numa briga danada, ou não é nem uma briga, numa torcida para que tenha calendário em 2026, né? Uma das esperanças já foi embora, que foi o Marcílio Dias, né? Não classificou-se para a sequência da Copa Santa Catarina. E a esperança agora está no Tocantinópolis, lá no Campeonato Tocantinense, né? E também lá na Copa Gaúcha de futebol, torcendo a torcida total pelo Brasil de Pelotas. É o que resta ao Motoclube, essas duas fichas, essas duas opções nesse momento para o time rubro-negro maranhense. Então, do Sampaio Corrêa, do Maranhão Atlético Clube e do Motoclube de São Luís, o que é que o Moto tem? Vamos dar uma olhadinha aqui no Moto, o time rubro-negro maranhense. O Moto anunciou o zagueiro Dedé. Ainda nem anunciou oficialmente. São as pescarias que acontecem. Então, o zagueiro Dedé, segundo o meu parceiro João Ricardo, lá da Mirante News, deve ser anunciado pelo Moto para a temporada 2026. O zagueiro Dedé, de 31 anos, está de volta ao Motoclube. O defensor foi formado nas categorias de base do Papão do Norte e depois seguiu para outros clubes. Por último, esteve no Lago Verde, jogando pela Série B do Campeonato Maranhense, e antes jogou pelo Sampaio a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Então a gente já conhece o Dedé, é bom jogador. O Dedé é muito bom jogador. No início da temporada pelo Campeonato Maranhense ele jogou pelo Tum-Tum, né? Então tá aqui o Dedé. Você não tá vendo aí? Deixa eu ver se eu coloco aqui o Dedé. Você já conhece o Dedé, né? Então, Dedé, aqui ainda está o Maranhão, mas eu trago já o Dedé aqui para você, tenho certeza disso, tá? Trago já o Dedé aqui para nós. A gente vai ver o Dedé. Dedé, tá aqui, Dedé. Chega mais, Dedé. Dedé chegou aí, né? Você já tá olhando aí o Dedé, aí, levantando essa taça e tal. E beleza aí que o Dedé tá aí. Então, moçada, aí o Dedé, vamos lá. Dedé trabalhou no Lago Verde como gerente de futebol do Moto, que é o Sérgio Murilo. Foi campeão estadual do Tocantinópolis, quando foi comandado por Jair Nascimento, que deve ser anunciado o novo treinador do Moto. Está no Palmas, o Jairo, na semifinal da Série B do Tocantins, e deve ser anunciado oficialmente pelo Moto logo após encerrar o compromisso com o time tocantinense. Então, são essas as importantes notícias do Moto de momento, mas, claro, o Motoclube está no mercado, está monitorando, precisa da presença do seu treinador, pacientemente aguarda, porque você também, isso aqui é uma coisa que a gente precisa combinar, você também é sem calendário, para você trazer jogadores, para o jogador dizer assim, pô, eu quero, só se ele não tiver uma outra opção. Se ele já tiver um outro convite, tendo um calendário mais extenso, ele vai preferir o calendário mais extenso. E aí é que está a briga do Moto, né? Quer dizer, a sabedoria do time rubro-negro em fazer o convencimento desses atletas para que eles venham vestir a camisa do time rubro-negro na temporada. A gente fica aqui muito na torcida pelo time do Papão do Norte. Dedé, ainda não oficialmente. Jairo Nascimento, que é o técnico do Palmas também, não oficialmente, mas a gente fica na torcida. Imperatriz, Cavalo de Aço. Mas cadê o Cavalo de Aço, seu Lécio Costa? O que é que tem o Cavalo de Aço? O Cavalo de Aço anunciou uma série de jogadores, inclusive, que estavam no ITZ, que disputou aí a segunda divisão do Campeonato Maranhense, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Então, vamos dar uma olhadinha para saber o que é que o Imperatriz tem, principalmente para a galera do Cavalo de Aço, né? Porque o torcedor imperatrizense, aqui ainda está o Dedé, né? Então, o Dedé, grande Dedé, com a camisa do Motoclube. Mas o Imperatriz, ele praticamente trouxe todo mundo de volta, que emprestou para o ITZ, para a temporada agora. Não, vamos voltar então com
o Imperatriz agora. A galera, foi empréstimo, está de volta todo mundo, estão de volta todo mundo, vamos lá para saber o que é que o Imperatriz tem, tá aqui, o que é que o Imperatriz tem. Nesse momento, o Cavalo de Aço, que é o grande time da região tocantina, vice-campeão do estado do Maranhão, calendário garantidíssimo para a temporada de 2026, já tem jogos programados, está um planejamento lá para amistosos. Você está vendo aí o ídolo deles aí, o Café? Pois é, está o Café aí. Café está com um contrato renovado com o time do Cavalo de Aço, então o Café permanece no Cavalo. Renovado também está o Macena, renovado está o Rony, o Gleidson, também com contrato renovado, o Wildson Júnior, contrato renovado, goleiro Júnior Conceição. Sabe de uma coisa? É importante que essas equipes elas mantenham a sua base. E eu sempre sou um cara muito defensor de que você não tem que mandar todo mundo embora. Eu não fui campeão, fui vice-campeão. Vice-campeão você chegar na final. Faltou a cereja do bolo, não foi colocada, mas o bolo estava lá também, né? Chegar na final de um campeonato. Então, se não deu para acertar com o Paulinho Kobayashi, se o Paulinho Kobayashi quis descansar, se teve, então você traz um treinador também competente. E anunciou o Silvio Criciúma, que é um treinador experiente e bastante rodado. Mas o Júnior Conceição, renovado. O Matheus também está renovado, que é o outro goleiro, e bom goleiro, por exemplo, do time do Cavalo de Aço. O Silvio Criciúma é o treinador, e aí o Cavalo de Aço está se organizando para... Quem estava aniversariando? O Wagner Aires, Parabéns, doutor. Mas ele já foi bem antes, né, doutor? Aí o Cavalo de Aço. Então é isso, o Cavalo de Aço. Está todo mundo no mercado, todo mundo se reforçando. Lógico que são os anúncios preliminares. Muitos virão. Em dezembro já passou da metade, estamos no dia 18. Então, todo mundo se arrumando aí para a temporada. O Tuntum se arrumando com o Vinícius Saldanha. O Luminense com o Lago e também anunciando aí outros jogadores. Depois a gente vai trazer um conteúdo também especial para falar aqui sobre todas as equipes, inclusive as equipes que a gente chama as menores equipes do nosso futebol, que querem também ser grandes, mas aí Sampaio, Moto Maranhão e Imperatriz estão firmes no mercado da bola, estão buscando seus reforços para fazer um grande campeonato, e todo mundo sabe que hoje o campeonato é muito importante. É campeonato maranhense, é você chegar nas finais para você conseguir calendário mais extenso nas temporadas que virão ainda pela frente. Principalmente 27 e para lá, né? Porque 26 agora nós estamos definidos com os nossos representantes, são 4, gente. Campeonato Brasileiro são 4, esperamos que seja o 5º Maranhão, o Moto Clube. Quem dera que o Moto consiga essa 5ª vaga, aí nós teremos 5 equipes a nível nacional. Uma na Série C e as demais na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem seleção brasileira hoje, à tarde, né? Seleção brasileira, mais um amistoso da seleção brasileira. Uma notícia aí, a empresa do Neymar, o pai do Neymar, comprou a marca do Pelé. Sim, comprou a marca do Pelé. E que bom, né? O Rei ainda rendendo lucros para o Santos, para a sua família. O Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. E é isso aí. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, não é verdade? E o que mais aqui? Temos aí a decisão do campeonato da Libertadores, vai ser só no dia 29 de novembro, Flamengo e Palmeiras. Vamos ter a decisão já da Sul-Americana neste fim de semana, com o Atlético Mineiro entrando em campo. O Atlético tirou o pezinho contra o Bragantino, né? Embora não devesse, mas tirou, a gente sabe disso, perdeu o jogo nesse meio de semana. Falando ainda de outros esportes ainda do estado do Maranhão, dá uma olhadinha aqui, porque a Raíssa Leal conquistou o STU do Rio de Janeiro, né, nesse fim de semana. Parabéns à a rainha do skate, né, a pequena, diria ela, a Raíssa Leal. E tem mais aqui o que? Vamos lá, do basquete, Sampaio Correia, Sampaio Basquete anuncia Manu Rios. Rapaz, que contratação essa que o Sampaio Correia está anunciando. O Murilo disse que vai renovar com o elenco, apenas 20% desse elenco que atuou nessa temporada deve ficar no Sampaio, demais são outros atletas. Então o Sampaio anunciou Manu Rios, eleita a melhor atleta da LBF em 2025. Ela é colombiana, tá? Vamos ver aqui a matéria. Sampaio anunciou a sua primeira contratação para a temporada 2026, trata-se da armadora colombiana Manu Rios,
que disputou a Liga de Basquete Feminino deste ano pelo São Paulo, pelo São José, lá de Ribeirão Preto, né? Na equipe paulista, a Manu foi eleita simplesmente, olha isso, a melhor atleta da LBF em 2025. Os números são espetaculares. Além de ter sido a cestinha da competição com média de 18,2 pontos, ela ainda foi a terceira maior em assistência com 6,3 as notas, né? Por jogo, né? Por jogo, 6,3 por jogo. Então, Manuela Rios Martínez, de 28 anos, 1,63 m de altura, armadora, é natural de Medellín. Além do Brasil, ela também já atuou em Portugal e na Argentina. O Sampaio promete em renovação, considerada grande parte do elenco para a próxima temporada, apenas 20% de quem disputou a temporada agora. O Sampaio está sempre chegando entre os melhores. Não é dizer, o Sampaio Corrêa ficou na terceira colocação. O Sampaio foi vice-campeão. O Sampaio chega em todas as decisões nos últimos anos, além de ser tricampeão. Então, o que acontece? O Sampaio quer título. Se não está dando, está perdendo muito para o SESI, virou freguês do SESI, na verdade. Então, o pessoal começa a se movimentar para trazer as melhores jogadoras e tentar algumas que já não, parece que estão com muito entusiasmo, tirar e trazer novas jogadoras, boas jogadoras, como a Manu Rios é uma das, eu diria, espetacular contratação do Sampaio Corrêa para a temporada. É isso, minha galera. Placar esportivo, hoje é data FIFA, né? Você sabe que hoje é data FIFA, então data FIFA para calendário fica mais complicado, aliás, para placar esportivo fica mais complicado hoje, mas claro, o placar internacional ele está aí, são muitos jogos, por exemplo, Japão, Bolívia, Brasil, Tunísia, Lesoto e... isso aqui é o que? Seleções. Lesoto e Malawi, Quênia e Senegal, Burkina Faso e Benin. Aí nós temos na Copa do Mundo, Sub-17, Itália e Uzbequistão, o Brasil joga também hoje, Uganda e Burkina Faso, México e Portugal, Brasil joga contra a França, Suíça e Irlanda, Coreia do Norte e Japão, Áustria e Inglaterra. Então é um placar internacional. Há eliminatórias da Europa, Kosovo e Suíça, Suécia e Eslovênia, Bielorrússia e Grécia, Escócia e Dinamarca, Bulgária e Geórgia, Espanha e Turquia, Áustria e Bósnia e Herzegovina, Romênia e San Marino, Bélgica e Liechtenstein, País de Gales e Macedônia. Eliminatórias da CONCACAF, Panamá e El Salvador, Guatemala e Suriname, Trinidad e Tobago e Bermudas, Costa Rica e Honduras, Haiti, Nicarágua, Jamaica e Curaçao. Eliminatórias da Ásia, Iraque e Emirados Árabes. Amistosos de seleções, Japão, Bolívia, Coreia do Sul e Gana, Lesoto e Malawi, Venezuela e Canadá, Quênia e Senegal, Omã e Costa do Marfim, Burkina Faso e Benin, Uzbequistão e Irã, Arábia Saudita e Argélia, Ilhas Faro e Cazaquistão, Chipre, Estônia, Chile e Peru, Catalônia e Palestina, Jordânia e Mali, Marrocos e Uganda, Brasil e Tunísia, já falamos de novo, né? Porque eles repetiram aqui o México e Paraguai, Equador, Nova Zelândia, Campeonato Colombiano e assim vai. Hoje é internacional, tá? São amistosos de seleções, CONCACAF, Europa, IV no geral, mas nós estamos aí com a seleção brasileira fazendo o seu amistoso diante da Bolívia e o Brasil sub-17 jogando na manhã desta terça-feira. O Brasil joga à tarde, portanto, contra a Tunísia, mas o amistoso ao comando do professor, que olha, foram atiçar o homem, dizer quando ele sair, que espero que esteja um técnico brasileiro. Ele diz, devo ficar, agora posso ser mascado depois da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, que o Brasil se reencontre muito, que a gente consiga o nosso tão sonhado hexacampeonato mundial. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha. Muito obrigado pela sua conexão, fique com Deus. Gente, inscreva-se, nos ajude aqui no canal. Grande abraço, fique com Deus e uma ótima, excelente terça-feira para todos nós. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050.
Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.